Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Ridê e começando aqui mais uma série de vídeos pro canal, né? E a ideia desse canal, dessa série de vídeos, na verdade agora, é a gente trazer um pouco, falando de carro, obviamente, né? Mas de uma maneira diferente. Eu não tô aqui para fazer um review do 0 a 100, não tô aqui para falar sobre potência, número de super trunfo, nada disso. Eu acho que a ideia desses vídeos é que eu me peguei pensando esses dias ouvindo o Talk Zan, né, lá com o Gui da Vanguard, e se eu não me engano o convidado era o Lucas lá do carro-chefe, lá o Lucas Torres, professor, falando que hoje em dia as montadoras estão muito mais preocupadas em fazerem carros como produto, né, que te levam do ponto A ao ponto B. E isso me preocupou muito, porque para quem é entusiasta, significa que talvez o mercado esteja só voltado nisso e esteja deixando o entusiasta de lado, né? O carro tá legal, independente do valor, ele tá legal de dirigir, ele passa uma boa sensação ao volante, eu me sinto bem dentro dele, eu me sinto bem fora dele, olhando para o que eu comprei, né? Afinal de contas, a gente sabe que o carro no Brasil é uma coisa muito cara, então talvez o meu olhar aqui nessa série de vídeos que eu quero fazer é trazer um pouco dessa perspectiva, né? Assim, do que eu acho, do porquê que eu quero trazer esse tipo de conteúdo, mas acho que é um pouco questão de ter orgulho do que eu construí, né, assim, e do que as pessoas têm na garagem, independente do ano, independente do valor do carro que você tem, cara. Eu acho que você pode valorizar um produto que no Brasil tem um valor bem alto, né? Custa-se muito ter um carro no Brasil, independente se ele é novo, se ele é mais antigo, tudo encarece. Então você tem vários impostos, você tem seguro, você tem uma manutenção cara dependendo do modelo. Então eu queria trazer um pouco disso nesse vídeo, né? E falar um pouco sobre isso, pra gente bater um papo mesmo. Não vai ser um vídeo cheio de lições, não vai ser um vídeo né, cheio de informações técnicas, então é mais pra gente bater esse papo mesmo com vocês. Então sintam-se à vontade, deixem nos comentários o que vocês acham dessa percepção de mercado, se sou só eu, se vocês acham que a gente está tendo uma valoração realmente de usados, no sentido de que está tudo caro, então a gente vai acabar comprando coisa usada porque comprar coisa nova tá impraticável, ou até mesmo assim, na percepção de quem tem um carro novo, se tá valendo tudo isso, se tá valendo a pena, né, você ter um carro daquele, se tá valendo a pena você se as montadoras estão valorizando de algum modo o preço que elas estão colocando nos carros novos também, né? Eu parei numa rua tranquila aqui para gravar, aproveitar esse sol, aproveitar o tempo que tá bom para luz. E é isso, gente. Bom, então vou apresentar um pouco aqui do meu carro. Ele é um Mitsubishi Lancer, né, na versão GT, que era a mais completa na época dos aspirados, quando saiu. Tá? Essa é uma versão 2014. Para quem entende um pouquinho mais aí, essa é a versão que eles falam que é o último ano que veio dos importados, diretamente do Japão, antes da produção nacional, né? O Lancer teve uma produção nacional aqui. Então o que acontece? O GT ele vem com umas firulinhas a mais em relação às outras versões, então ele já vinha com banco de couro, ele já tinha o teto solar ali, né? O painel ele tinha o display colorido já, enfim, ele já tinha algumas coisinhas que faziam que diferenciava das versões abaixo, né, do catálogo de modelos do carro, tá? O motivo de eu ter comprado esse carro é porque era um sonho da época desde que eu comecei a
a pesquisar, né, assim, o que eu poderia ter com o mesmo valor de um zero. Enfim, você começa a ter, você realiza que você talvez consiga ter um carro legal pelo mesmo custo de um zero, e um carro onde você consiga colocar as suas coisas que você gosta de ver, né, num carro, enfim. Então você personaliza com a sua cara, e acho que isso agrega muito mais valor para você do que você pensar, por exemplo, em só comprar um carro para se deslocar e você depois vender ele e ir pro próximo. Claro que eu sempre defendi que a vida é feita de experiências automotivas, né? Compra assim o que você tiver vontade, não tô falando para você não comprar. Então esse carro é uma coisa que eu tô realizando agora, assim, muitas das minhas vontades, então, de colocar um aerofólio legal, de colocar uma roda legal, de fazer umas modificações estéticas que ficaram do meu agrado. Então eu acho que quem gosta de carro acaba tendo um carro que é um projeto infinito, né? Você muda um pouco ali, muda um pouco aqui, e aí você vai trazendo a sua carinha pro carro, né? Então, assim, contando um pouco mais desse carro, ele acabou de bater 100 mil km, tá? Eu peguei ele, eu não sou o primeiro dono, acho que eu sou, se não me engano, o terceiro dono do carro, sendo que eu peguei ele com 60 mil km 3 anos atrás. Então deu pra curtir bastante o carro, deu pra deixar do jeito que eu queria, com a minha carinha. Então, assim, troquei as rodas. Essas rodas, elas são aro 17, sim, elas são um aro menor do que o original, né? Não só prezando pelo modelo, mas pelo conforto dos pneus também. Esse carro ele tem uma suspensão um pouquinho mais firme, né? Então pelo menos aqui em São Paulo, para buraqueira é bem bom. Pelo menos eu gostei bastante dessa configuração de pneus e rodas, tá? E aí eu acabei optando pelas rodas 17 com pneu um pouquinho mais bolachudo. Aqui na traseira a gente tem o famoso aerofólio do Evo, né, que dá essa carinha mais esperta pro carro. Ele parece que corre mais, tá? Gente, é só firula, tá? É só pra deixar o carro mais bonito mesmo, porque correr não vai. CVT 2.0 não corre não, gente, tá? Então quem fala que corre tá brincando. As lanternas, elas são aquela modelo V-Land, é um modelo já que tá bem faz bastante tempo que elas já estão no mercado, tá? Essas lanternas, porque elas são aftermarket, né? Que chama, que são marcas que constroem em cima da carcaça original e fazem uma lanterna diferentona. Então quando você abre o carro, ela tem uma animação diferente, a seta ela é dinâmica, enfim, ela tem umas coisinhas assim que eu acho bem legal, que destoa bastante com o carro, tá? Eu uso esse duckbillzinho aqui, que eu colei na tampa aqui, tá vendo? Ele fica com essa carinha aqui. A tampa na parte de cima que ela tá envelopada em fibra de carbono para dar continuidade no teto, né? Maçanetas também estão envelopadas em preto, piano, aqui para dar uma quebra um pouco aqui da linha da cintura, né? Além disso, os frisinhos aqui que eram cromados também estão envelopados em preto. Capa do retrovisor, ó, o cocôzão da pomba aqui. Enfim, várias coisinhas que a gente consegue encontrar pro carro, né? Que dão essa cara do jeito que eu gostei, do jeito que me agrada. Aqui, se a gente for para a parte da frente, a gente tem o adesivinho aqui do Rally Art. Na verdade é como se fosse um pin, né, que a gente cola pelo lado de dentro, assim, passa pela grade, fica bem bonitinho. Claro que esse carro, eu coloquei o bocão nele, foi a primeira coisa que eu fiz, então envelopado nessa parte de baixo junto com a grade que aqui na frente é cromada nessa versão. E dá esse aspecto mais agressivo, né? Lembra um pouco de longe, tá? Bem pouco, gente. O Evo, que é a versão esportiva desse carro, tá? Uns adesivinhos aqui a colar, porque é JDM, né? Aquela coisa que vocês sabem. Teto solar, com teto envelopado em preto aqui. E aí, e a anteninha aqui, barbatana, que dá um tcharanã no carro. Aqui os adesivinhos dos coleguinhas que a gente entra, né? Começa a conviver essa galera que faz parte dos clubes e tal. Então a gente tem um pouco disso. E é isso. A lógica que eu queria trazer desse vídeo um pouco é assim: por que um carro chama atenção, né? Então, se eu parar o vídeo aqui, ó, deixar a câmera bem posicionadinha aqui por um tempo,
eu não sei vocês, mas pra mim o carro começa a mudar de forma, né? Então, se você olha ele, por exemplo, como se você estivesse no trânsito, né? Você tá parado mais ou menos aqui assim, fala, ah, que legal, que bonito. Aí de repente ele começa a mudar de forma. Aí pra mim, dependendo da perspectiva, ele começa a ficar um carro um pouco mais magro, né? Assim, você vê que ele não é tão largo, mas você vê que ele é perto do chão, mesmo não estando rebaixado, né? Os molas originais ainda dá pra ver que tem uma distância bem considerável ali para a lama e tal. Mas é um carro que todos os carros, na verdade, né? Conforme você vai olhando, ó, eu vou mudar o ângulo de novo, ele fica bem bonito na foto aqui, né? E aí isso vai mudando conforme vai dando essa bisoiada no carro aqui, tá vendo? Então, ó, vamos aqui para um 360 quase, vamos ver se eu consigo sem se atropelando. Então eu dou volta aqui no carro e ele muda de novo de perspectiva, né? Então aqui ele fica com uma cara mais agressiva. Acho que a frente, como eu mudei pouco, ele dá menos diferença, né? Assim, no visual. Eu gosto muito dessa frente, né? Então assim, acho que traz isso. Mas assim, todo carro você consegue observar coisas que ditam e que marcam a fase em que a marca se encontrava, né? Então, o Mitsubishi, o Lancer base, que é essa versão que foi a que deu, que veio para o mercado em maior volume e tal, ela tem origem claramente no Lancer Evo, que marcava toda a geração dessa linha da Mitsubishi, que era com essa coisa do bocão, né? Então eles mudaram drasticamente a linha de modelos. Então vinha de uma coisa mais chapadinha, que nem eram os Lancers anteriores, AirTrack, né? Que tinha aquela carinha mais um pouquinho menos agressiva, e aí começou a adotar esse bocão que veio pra cá com esse carro. Veio com a Outlander, a SX também tinha teve esse bocão por uma boa parte, até chegar na fase que é hoje, que é aquela que eles têm vários X's, né? X cruzados, enfim, que é a fase nova agora. Mas então essa fase marcou essa geração desses carros da Mitsubishi com uma identidade bem parecida, para dar essa carinha, né? Então isso explica o que eles queriam talvez no mercado, de você ter um sedã diferente do que a gente tinha de Civic, de Corolla, que são excelentes carros, mas talvez a pessoa estivesse procurando uma coisa diferente e confiável ao mesmo tempo, né? Que nem um Lancer, por ser japonês, enfim, por ter uma mecânica confiável e tal. Então as pessoas talvez optavam pro Lancer, né? Então, se você pega o Lancer original, é que eu não tenho nenhuma referência aqui perto, mas o Lancer original ele é bem bonito, tá, gente? Assim, ele, das versões, na época, ele já era um dos únicos que vinha com uma roda uma roda grande bonita. O interior dele, apesar dele ser bem espartano, você vai ver que ele é um interior muito bem construído, né? Você vai ver que ele é um carro assim, que ele é muito bem construído. Não reparem na bagunça, tá, gente? Eu peguei esse vídeo de prontidão só para gravar para vocês. Então ele é um interior muito bem acabado, né? Eu gosto bastante assim do que eu vejo aqui no painel e tal, assim, uns detalhezinhos que a gente acaba colocando, né? Os guerre e tal, fitinha vermelha, rally art aqui. Mas ele é um carro assim muito bem acabado, para a proposta dele, tudo bem encaixado, pouca coisa faz barulho, apesar da idade do carro, né? Então isso são coisas assim que, quando você acaba pesquisando, não só o potencial de personalização, traz essa segurança de que eu posso ter um carro antigo que vai durar mais tempo, né? Então isso também é um fator decisivo para a compra de um seminovo, dado o cenário que a gente tem no Brasil, do custo das coisas, né? Do que você vai pagar além do valor do carro, né? Então tem aquela coisa da desvalorização, e você já coloca isso na conta e fala, putz, mas aí ao mesmo tempo eu posso ter um carro que parece muito mais novo, parece muito mais atual, do jeito que eu quero, com a cara que eu quero, putz, então talvez isso foi uma das coisas assim que me fez decidir falar que, nossa, eu posso ter um carro com a minha cara. E vai ser isso. Óbvio que assim, a gente acaba parando de contar uma vez que a gente para de fazer as customizações, porque senão depois a gente fica triste, né? Então
tá aí, essa cor eu não comentei, mas ela chama Rally Red, que é o vermelho Rally. Então ela é uma cor muito bonita, né? Essa é uma cor que destaca bastante, assim. Então quando o carro tá limpo, ela brilha bastante, chama atenção mesmo. E é isso. Então assim, tem algumas coisas que a gente pode perceber no carro que traz essa coisa do carro ser grande, né? A gente tem uma linha aqui que ela corre, tá vendo? Por toda a extensão do carro aqui, juntamente com as maçanetas, que dá uma sensação de amplitude do carro ser mais comprido. A gente tem aqui essas saias nesse modelo que elas dão uma bela de uma encorpada no carro, tá vendo? E aí a gente acaba tendo um carro muito mais, né, assim, com uma presença muito mais legal, que parece que eu tô entrando num carro que ele é mais, pelo menos pra mim, tá? Com a percepção que eu tenho, depois que eu comecei a usar esse pneu mais, né, mais largo aqui, mais rente e tal, de um carro que me traz mais segurança também, né? Além de ter muita segurança, o Lancer é um carro bem seguro, tá, gente? A gente tá falando aqui de 9 airbags, tá? Sim, são 9. Outro dia eu tava até contando pra saber quais são esses 9, mas assim, basicamente é o duplo aqui, de joelho são 3, e aí de cortina são, né, 3 de cada lado, 6, e 3 do outro, então são 9, porque eles são o de cortina mais o dos bancos, ali, não só o da coluna, né? Enfim, é bastante airbag, tá, gente? Como eu falei do motor, ele é um 2.0 MiVec, teoricamente 160 cavalos, acoplado a uma transmissão CVT, que simula até 6 velocidades, tá? Não é a coisa mais rápida do mundo, ele é manco sim, mas tem retomadas boas, na estrada você consegue manter uma velocidade de cruzeiro bem confortável, com um giro bem ok, e você consegue até fazer médias boas se você não tiver pressa, tá? E é isso, gente, assim, eu não vou entrar muito no detalhe nessa parte, porque acho que o intuito mais é a gente olhar o carro por essa ótica do estético, né? Dessa análise sensorial, do tipo, vocês olham pro carro que vocês têm na garagem hoje, vocês descem, vocês saem e falam, putz, meu carro, mas nem meu carro é tudo isso, meu carro é o famoso carro de NPC, eu não ligo pra ele, mas assim, se você entra todo dia no carro, você percebe coisas que só você sabe do seu carro. Então talvez isso seja a hora de você valorizar alguma coisa nele, talvez seja a hora de você entender que ele cumpre bem o propósito dele, e que a gente possa entender do tipo assim, nossa, eu acho o meu carro feio, mas ele foi o que me tinha um maior custo-benefício para mim na época. Ok, mas ele é feio, será que o feio é muito relativo, né? Você tem que olhar para ele, por exemplo, assim, olha para frente do seu carro e fala assim, por que eles usam essa grade com meio? Por que eles não usam a grade tal? Por que foi feito coisa? E esse desenho do farol? Precisava ser parábola dupla? Será que não? E uma máscara negra, talvez? E o milha aqui embaixo, sabe? Umas coisas assim do tipo, o que incomoda? Então, assim, a gente tem que começar a olhar para algumas coisas e ter essa percepção de linhas e formas, entender a época que o carro foi lançado. Será que era tendência no mercado da época? Por que mudou? Eu acho que o Lancer talvez falte uma bunda aqui, tá vendo? Que eu só tenho isso aqui de traseira. Talvez se ele fosse um pouquinho mais comprido ia ser mais bonito, eu não sei. Ou então assim, ele é muito baixo porque eu tô acostumado. Mas talvez a gente pega a linha da cintura, o Civic, ele é mais baixo ainda. Se a gente pega, ele é mais curvilíneo ali e tal, enfim. São coisas que a gente talvez possa observar nos nossos carros em casa e ter essa percepção de tipo, cara, talvez eu esteja vendo o carro sobre outra ótica, e ele tem que mudar um pouco essa perspectiva para ele ficar, para eu entender o que realmente eu tô comprando, né? Então acho que isso faz parte também, pelo menos para mim, quando você tá comprando um carro, quando você tá buscando aí um carro, né? Então assim, eu tô falando, dando a minha opinião como entusiasta mesmo, então do que eu gosto, do que eu quero no carro, como eu me sinto bem com o carro. E é independente dos fatores, tá, gente? Se é pra você chegar num lugar e as pessoas olharem pro seu carro, se é pra você chegar num lugar e você se sentir bem com o carro, se você tem aquele orgulho, sabe? De sempre, chegou num lugar, olha pra trás, tira a foto do seu carro e fala, caraca, eu que construí, eu que tô pagando. Eu acho que independente desse fator de alegria que você tem, eu acho que é subjetivo igual o fator de beleza ou o fator de né, esse fator psicológico que você tem
com o carro e o que te agrada, o que te desagrada, né? Então fica aí essa reflexão, falei muito já, eu acho. E a ideia é fazer esses vídeos, trazer vários carros, vários conteúdos pra gente fazer essa análise mais sensorial, digamos assim, de todos os carros que eu consegui, tá bom? E, gente, é isso. Muito obrigado pela paciência, se você ficou aqui até agora. Se considera inscrever no canal, eu não sei com que regularidade eu vou começar a fazer esses vídeos, tá, gente? Porque eu não sou influenciador, não sou blogueirinho, não sou nada, então vai depender muito de quem emprestar os carros pra eu gravar, tá bom? Então é isso, beleza, galera, muito obrigado, valeu!